Olá, hoje eu estou aqui para falar com você sobre depressão e a força do perdão. Eu gostaria de contar uma história de um amigo meu, um empresário, que ele me contou uma vez essa história e ficou assim marcada para mim a importância disso que ele contou. Acho que hoje cabe bem dentro dessa história. Ele trabalhava com um posto de gasolina, ele tinha várias unidades e trabalhava com muita gente, tinha muitos funcionários, muitos clientes, muitos fornecedores e ele que ficava no meio de toda essa ciranda. E um dia ele disse para mim assim: das vezes que numa situação de conversa mais difícil, mais ríspida, todas as vezes que eu engoli sapo, eu acabei levando vantagem. Vocês devem estar imaginando o que seja isso, né? Poder engolir aquela situação que às vezes o outro traz para nós, o outro vem às vezes ríspido, imagina ele na situação dele, seria funcionário, seria cliente, seria de tudo, né? Que possa aparecer de pepino, aparecia para ele. E ele dizia sempre essa situação que ele preferia engolir do que reagir e brigar. Eu acho que para a gente poder ter essa capacidade na hora, a gente volta para aquelas coisas que eu sempre trabalho com vocês. A gente, naquele momento, é importante que a gente possa entender o fato. O que essa pessoa está vindo falar para mim? O que ela está me dizendo? O que está acontecendo? O fato. Qual que é o fato? Porque às vezes o fato acontece, a gente fica tão nervoso quando ele começa a acontecer que a gente perde a noção do fato. O fato é o que está acontecendo, o que a pessoa quer de mim, por que ela está me ofendendo, por que ela está falando essas coisas, o fato. A segunda coisa, entra já nisso, a segunda coisa é tentar entender a situação. Entender a situação, muitas vezes, é se colocar no lugar do outro. Por que essa pessoa está falando isso para mim? O que eu fiz para essa pessoa para ela estar falando isso para mim? O que essa pessoa tem? O que essa pessoa está fazendo? Olha, ela está desequilibrada, ela está perturbada, ela está transtornada, ela está falando essas coisas. Então, você tem que compreender, né? Para poder andar, porque senão já no começo você já briga com a pessoa. E depois é necessário o quê? Digerir essa situação. Digerir é o quê? O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer daqui para frente e buscar uma saída dessa situação. E aqui são várias saídas. Bem, nessas situações dos sapos, existem vários caminhos, né? Na maioria das vezes, quando alguém chega com um sapo para a gente, né? Um sapo quer dizer uma pedra, uma coisa ruim, uma ofensa, uma agressão verbal, uma agressão física, um sapo, né? Na maioria das vezes, as pessoas acabam reagindo, né? Bateu, levou, reage de agressão com agressão, reage e quando às vezes há reação diante de uma situação dessa, acaba virando o quê? Uma briga, né? E essa briga também aí depois vai ter todo esse movimento, você vai ter que elaborar essa briga depois, você vai ter que entender, depois você vai ter que compreender, depois você vai ter que digerir, não tem jeito, né? Você não vai ter muita saída. A outra questão é engolir o sapo. Engolir o sapo, como disse esse amigo, mas nessa circunstância também tem algumas variáveis. Tem pessoas que engolem o sapo e ficam engasgada. O sapo fica aqui, né? E aquele sapo também não digere, fica causando mal-estar, dor, sofrimento, mágoa e ressentimento. O ideal é quando a gente consegue engolir o sapo, digerir o sapo e já dar um destino para o sapo, né? Que é elaborar a situação, dar um destino para aquela situação foi resolvida, não ficou engasgada, nem ficou machucada, por mais que foi a princípio tensa, difícil a situação, mas ela se resolveu. O problema dessas histórias todas de sapo é que quando a gente não consegue resolver e digerir essa situação, o sapo acaba se transformando em mágoas, ressentimentos, raiva, e aquilo fica engasgado, né? Então, nessas situações, quando a situação já de cara quebrou, já virou briga, já virou discussão,
caminha ressentimento, mágoas, aí já é um caminho já inicial que vai virar isso. A outra circunstância é quando o sapo, que você até a princípio engole, mas ele fica entalado. Quando ele fica entalado e não tem um destino para isso, gera mágoas, ressentimentos e aquilo fica gerando toda uma escuridão. Não se esqueça que sapos não resolvidos e não digeridos, esses sapos, esses problemas, eles se transformam em mágoas, ressentimentos, coisa ruim. Aquilo fica, a pessoa fica tomada de coisas ruins e aquilo é uma prisão. É uma prisão e é escuridão. Agora, se você estiver preso nessa escuridão, nessa prisão, que não tem mais jeito de voltar para trás, não tem mais jeito de mudar a situação, as circunstâncias, as coisas já aconteceram, já se deram, o que resta para você se libertar dessa escuridão agora é o perdão. E para você conseguir passar por um processo de perdão de verdade, você vai ter que voltar para a situação, você vai ter que voltar para o fato. Hoje talvez você tenha uma outra visão, já se passaram alguns anos, alguns meses, sei lá o quê. Você já tem uma maturidade, uma condição melhor de poder olhar de novo para os fatos. E aí você tem que, de novo, tentar entender o fato, o que de fato aconteceu, né? Ou seja, me conta, o que de fato aconteceu, né? Talvez hoje você tenha até uma nova modalidade de contar esse fato, depois de um certo tempo que, mesmo inconscientemente, você veio elaborando isso através de sofrimento, de dor, de escuridão. Então, para você conseguir a liberdade através do perdão, você tem que voltar para o fato, você tem que compreender o fato, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa, você tem que entender por que ela reagiu daquela maneira, por que ela fez aquilo, e você elaborar isso daí, elaborar o que eu posso fazer daqui para frente, né? Caminhar para frente e deixar aquilo para trás, esquecer, né? Esquecer de verdade e se libertar. Agora, com a pessoa que ficou com esse sapo aí, e esse sapo começou a gerar um processo depressivo na pessoa, nós vamos encontrar algo assim, bem particular no depressivo, né? Quem entende um pouco mais isso somos nós, psicoterapeutas, psicanalistas, que estamos do lado de cá. É uma coisa interessante, essa raiva, originalmente, da situação, ela passa para o próprio indivíduo. Se a raiva que ele tinha do patrão que demitiu ele, após um certo tempo, começa a sentir raiva dele, como se ele fosse um incompetente, como se ele fosse uma pessoa sem condições, se ele não tivesse mesmo habilidades e tudo mais, e aquilo começa a vir para ele. Se a pessoa, por exemplo, teve uma separação, né? A mulher se separou do marido e ela se sentiu muito prejudicada nessa situação, ela ainda gosta dele, aquela raiva do ex volta para ela. E aí aquilo começa a ser massacrado dentro dela, como se a mágoa voltasse para dentro dela, voltasse para ela. E aí toda aquela coisa ruim fica dentro da pessoa. Eu atendi uma vez uma mãe que perdeu um filho. E esse filho, ele se matou. Como, por exemplo, ele, jovem, foi numa festa, bebeu muito, usou droga e coisas mais, não sei, mas ele estava transtornado, ele não estava nas suas condições normais, e na volta da festa ele enfiou o carro num barranco e ele veio a falecer. Então a mãe estava com muita raiva do filho ter feito aquela besteira, mas raiva do meu filho, ela quase bateu em mim, né? Mas isso tem que ser devagar, né? Aí com muito tempo,
a gente conseguiu voltar lá na cena original, no fato, na vida do filho, como é que o filho vivia, que ela culpava ela, depois ela começou a culpar ela, começou a culpar o marido, que o marido judiava muito do filho, que o marido não sei do que. Então a culpa começou a rodar, a culpa e a raiva e nada de perdão, né? Só ressentimento. Até que um dia chegou para o filho, podemos conversar do fato, da realidade, o filho, entender o filho, colocar no lugar do filho, que o filho é um jovem que foi para uma festa, foi se divertir e de repente acabou tomando umas a mais, voltou para casa para dormir, ele não tinha intenção de se matar, ele voltou para casa para dormir e dormiu antes de chegar em casa, né? Dormiu antes de chegar em casa e infelizmente continuou o sono em outro lugar. Mas a situação foi do filho. Então, o que acontece com o depressivo? A gente tem que fazer esse processo. É um processo psicoterapêutico, psicanalítico, bem difícil de fazer. A gente não faz isso com qualquer pessoa. É poder remeter à cena original, ao fato original, para que a gente possa entender o fato, compreender o fato, colocar no lugar do outro e elaborar. Elaborar é depois que a gente volta para a cena, a gente faz todo esse processo de revisão, né, para poder entender a situação, para poder compreender a situação, para que a gente possa elaborar. Elaborar é deixar passar e seguir em frente. Bem, gente, como vocês estão vendo, para conseguir esse processo do perdão, tudo isso é um perdão, é poder se perdoar, é poder perdoar o outro, é um processo de libertação. Esse processo tira você da escuridão, tira você das amarras, tira você das mágoas, e tudo isso não faz bem para a tua mente, para o teu corpo e para a tua alma. Então, procura tentar olhar para essas histórias de novo, para esses sapos aí, né? Para que você possa entender um pouco melhor, para que você possa compreender e dar um destino melhor para esse sapo, tá? Bem, gente, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, passem essa ideia para frente, compartilhem, escreva aí o seu comentário que a gente vai estar respondendo, a gente faz tudo isso para você, tá ok? Até mais!